Você pode nunca ter visto uma luta dele, mas sem esse homem, o MMA moderno talvez nunca tivesse existido. Hoje, vamos contar a história do atleta e empresário que levou o jiu-jitsu para os Estados Unidos, criou o UFC e influenciou uma geração inteira de lutadores. Com vocês, Rorion Gracie. A família Gracie não era apenas uma linhagem de lutadores. Era uma verdadeira dinastia, dedicada a transformar o jiu-jitsu em um legado imortal. No centro dessa revolução estava Helio Gracie, um homem que, apesar de sua estrutura física mais leve, recusou-se a aceitar limitações. Ele aprimorou a arte marcial japonesa que seu irmão Carlos havia aprendido, adaptando-a para um estilo onde a técnica superava a força bruta. Dessa inovação nasceu o jiu-jitsu brasileiro, uma abordagem que permitiria a qualquer pessoa, independentemente do tamanho, vencer adversários muito maiores. Foi nesse ambiente que Rorion Gracie cresceu, cercado por disciplina, tradição e um profundo senso de missão. Desde cedo, ele percebeu que o jiu-jitsu não era apenas uma luta, mas uma ferramenta de transformação pessoal. Inspirado pelo pai, Rorion entendeu que a grandeza do jiu-jitsu não estava apenas nas vitórias dentro do tatame, mas na capacidade de mudar vidas. E foi com essa visão que ele decidiu levar o jiu-jitsu para além das fronteiras do Brasil, iniciando uma jornada que mudaria para sempre a história das artes marciais. Nos anos 70, Rorion tomou uma decisão ousada: sair do Brasil e levar o jiu-jitsu para o mundo. Ele acreditava que essa arte não deveria ficar restrita a poucos, mas sim ser acessível a qualquer pessoa disposta a aprender. Com uma mala cheia de sonhos e um propósito claro, ele partiu para os Estados Unidos sem garantias, mas com a certeza de que tinha algo valioso para oferecer. Sua jornada não foi fácil, mas cada obstáculo apenas reforçou sua determinação em mostrar ao mundo o verdadeiro poder do jiu-jitsu. Ao desembarcar nos Estados Unidos, Rorion se deparou com desafios que teriam feito muitos desistirem. Com pouco dinheiro no bolso, mas carregando consigo uma crença inabalável na força do jiu-jitsu, ele transformou a garagem de sua casa no primeiro grande palco da revolução que estava prestes a iniciar. Foi ali, ensinando a pequenos grupos de alunos dedicados, que ele começou a plantar a semente de uma mudança que, anos depois, tomaria conta do mundo das artes marciais. Os Gracie Challenges não eram apenas desafios, eram testes definitivos para provar a eficiência do jiu-jitsu contra qualquer outra arte marcial. Sem regras limitantes ou roteiros ensaiados, Rorion e seus alunos enfrentavam lutadores de todas as modalidades, mostrando que a técnica e a estratégia poderiam superar a força bruta. Cada luta vencida não era apenas uma vitória no tatame, mas um passo na missão de Rorion de convencer o mundo de que o jiu-jitsu era a forma mais eficaz de combate real. Com o sucesso dos desafios e a crescente reputação do jiu-jitsu nos Estados Unidos, Hollywood não demorou a notar Rorion Gracie. Ele começou a treinar estrelas como Chuck Norris e Steven Seagal, apresentando-lhes a eficiência do estilo Gracie. Mais do que apenas ensinar técnicas, Rorion se tornou um consultor para filmes de ação, ajudando a levar o realismo das artes marciais para a telona. Esse reconhecimento foi um passo importante para tornar o jiu-jitsu ainda mais conhecido, abrindo portas para sua popularização definitiva no Ocidente. A relação entre os irmãos e primos Gracie sempre foi intensa, marcada por admiração, rivalidade e um senso de propósito compartilhado. Desde cedo, eles foram criados para serem não apenas lutadores, mas embaixadores do jiu-jitsu. Rorion, com sua visão estratégica, sempre teve um papel diferenciado dentro da família, buscando expandir a arte para além dos tatames do Brasil. Enquanto Rorion via o jiu-jitsu como uma ferramenta de expansão global, Rickson Gracie representava a essência do competidor supremo. Rickson defendia a pureza da luta, enquanto Rorion focava na disseminação da filosofia e da defesa pessoal. Essas diferenças de abordagem nunca chegaram a se tornar um conflito aberto, mas eram notáveis na forma como cada um promovia o legado dos Gracie. A escolha de Royce Gracie para representar a família no UFC foi uma decisão estratégica de Rorion. Rickson, embora considerado o mais forte e técnico, tinha uma presença intimidadora. Já Royce, magro e com aparência menos ameaçadora,
era o exemplo perfeito para provar que o jiu-jitsu permitia que um lutador pequeno vencesse adversários maiores e mais fortes. Com o crescimento do jiu-jitsu e sua globalização, surgiram diferenças dentro da própria família sobre o caminho que a arte deveria seguir. Alguns defendiam uma abordagem mais tradicional e exclusiva, enquanto outros, como Rorion, acreditavam na disseminação em larga escala. Essas visões divergentes criaram distanciamentos naturais, mas nunca apagaram o respeito e a admiração que sempre existiram entre os membros da família Gracie. Rorion Gracie sempre acreditou que o jiu-jitsu era a forma de combate mais eficiente do mundo, mas sabia que precisaria provar isso para um público maior. Inspirado pelos desafios que promovia, ele teve a ideia de criar um torneio onde lutadores de diferentes estilos pudessem se enfrentar, sem regras que favorecessem uma modalidade específica. Esse torneio seria a arena definitiva para mostrar a superioridade da técnica sobre a força. Com essa ideia revolucionária, Rorion se uniu ao empresário Art Davie, que ajudou a estruturar e viabilizar o primeiro evento. Juntos, desenharam um formato inédito, sem luvas, rounds ou categorias de peso, permitindo confrontos reais entre as artes marciais. Assim, nasceu o Ultimate Fighting Championship, um torneio brutal, mas autêntico, onde a eficácia das lutas era testada na prática. Um dos maiores acertos de Rorion foi a escolha de Royce Gracie para representar a família. Ao invés de escalar Rickson, o mais temido dos Gracie, ele optou pelo magro e aparentemente frágil Royce para chocar o público. E a estratégia funcionou. Royce venceu adversários muito maiores e provou que o jiu-jitsu poderia superar qualquer estilo de luta. Isso consolidou o UFC como um marco na história das artes marciais e colocou os Gracie no centro das atenções. Após sua saída do UFC, Rorion não desacelerou. Pelo contrário, ele redobrou seus esforços para garantir que a essência do jiu-jitsu Gracie não fosse perdida na transição do esporte para o entretenimento. Seu foco se voltou para a disseminação da arte como uma ferramenta de defesa pessoal acessível a qualquer pessoa, independentemente da idade ou da força física. Para ele, o jiu-jitsu era mais do que um esporte competitivo. Era um sistema de sobrevivência e empoderamento. Com essa missão em mente, Rorion publicou livros e desenvolveu cursos que ajudaram a espalhar sua visão do jiu-jitsu pelo mundo. Seu trabalho influenciou diretamente o treinamento de forças policiais e militares, que passaram a adotar técnicas baseadas na eficiência e no controle, sem necessidade de força excessiva. Apesar de sua contribuição inegável, Rorion muitas vezes recebe menos reconhecimento do que outros membros da família Gracie, mas seu impacto é inquestionável. Ele moldou não apenas a história das artes marciais, mas também a forma como a autodefesa é ensinada e aplicada globalmente. O legado de Rorion Gracie vai muito além do UFC ou das lutas dentro do octógono. Ele foi um visionário que não apenas acreditou no poder do jiu-jitsu, mas dedicou sua vida a espalhá-lo pelo mundo. Sua coragem de sair do Brasil, enfrentar desafios gigantescos e criar um dos eventos mais revolucionários das artes marciais o colocou entre os grandes nomes da história da luta. Ainda assim, muitos não reconhecem totalmente sua importância, pois seu impacto foi silencioso, mas profundo e duradouro. Se hoje o jiu-jitsu é uma das artes marciais mais respeitadas e o MMA um fenômeno global, muito disso se deve ao trabalho incansável de Rorion. Sua história nos ensina que, mais do que talento ou força, a verdadeira grandeza vem da determinação e da visão de futuro. E agora que você conhece essa jornada, o que achou do legado de Rorion Gracie? Agora dá uma força para o canal e deixe seu like e seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre essa incrível trajetória. Todos os sábados às 18 horas temos vídeo novo aqui no Muito Além do Octógono. Então segue a gente, dá essa moral pro canal. Você vai estar nos ajudando muito. Um grande abraço e até a semana que vem.